Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, inclusive conhecido como o Rei da Bolsa. E ele tem como inspiração nada mais, nada menos do que Warren Buffett, que claro é um dos maiores investidores do mundo. Mas quem realmente é ele como filho de imigrantes que trabalhou como engraxate e conseguiu chegar lá e se tornar bilionário? E sim, bilionário simplesmente investindo dinheiro. Meu nome é Pedro Aleixas e se você é novo por aqui, eu sou o anfitrião desse canal e seja muito bem-vindo. Isso porque só de estar aqui você já deu um grande passo para o seu futuro e pode ter certeza que o seu eu de amanhã vai te agradecer por estar aqui agora. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar quem que é a Luiz Barsi e por que a gente consegue tirar tantas lições da vida dele e claro, encaixando na nossa realidade aqui de iniciantes no mundo dos investimentos. Da mesma forma que um dia o Luiz Barsi foi iniciante. Isso porque ele é imigrante de espanhóis e começou a trabalhar cedo como engraxate e aprendiz de alfaiate, até que conseguiu formar com um técnico em contabilidade, mas até agora nada difere da classe média normal aqui do Brasil. O que o diferiu foi o seu objetivo final. Faltava de tudo na sua casa quando ele era pequeno, menos educação e desculpas para não alcançar algo, não ser alguém na vida. E sim, ele utilizou a formação de contabilidade como porta para abrir portas para o seu futuro do mercado de ações, mas com um segredo diferente que raríssimas pessoas conseguem fazer com afinco e muita consistência. E sim, é um segredo porque o método dele não se baseia em ficar comprando e vendendo ativos. O segredo dele se baseia em formar uma carteira previdenciária com ações previdenciárias, concentrando em capital e investindo em ações de boas empresas que garantem, claro, bons pagamentos de dividendo. E sim, ele seguiu esse método por mais de 50 anos e segue até hoje. Depois de 10 anos, inclusive, nessa estratégia ele conseguiu se aposentar, ou seja, não precisar trabalhar mais se ele não quisesse. Mas ele seguiu, porque o seu objetivo final era muito maior. Mas tudo isso só com um técnico em contabilidade, Pedro? Não, ele também formou em Direito na Faculdade de Direito de Varginha e também formou em Economia na Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Duas formações estratégicas para conseguir manter o seu ritmo e alcançar o seu plano ali no longo prazo. Mas Pedro, como que ele pensou nisso? Da onde veio essa ideia? Calma, pequeno gafanhoto, eu vou te explicar tudinho, você não precisa ter pressa. Eu sei que você tá tão curioso que você até já deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sininho aqui. A formação dele abriu muitas portas e uma dessas portas foi para um cargo de auditor, e nesse cargo ele começou a duvidar da sustentabilidade da Previdência Pública, que seria o nosso famoso INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. Ou, claro, para nós investidores, isso nunca será suficiente. Ele passou a ver que a forma como o Brasil estava andando e lidando com o seu futuro estava com um prazo pré-determinado de fim, e ele passou a fazer antes dos 30 anos o que hoje eu costumo fazer, e você, que está me vendo, provavelmente também busca realizar. Ele passou a se preocupar com a sua aposentadoria e o seu resultado de longo prazo. A meta dele era muito simples, não era ser rico, era simplesmente não voltar a ser pobre e não continuar vivendo naquela miséria. E sim, ele viu tudo isso há muitos anos, inclusive a gente vê isso hoje, só que ele conseguiu ter uma visão muito anterior, então ele se preparou antes. E para começar tudo isso, ele analisou os dois grupos de pessoas que nunca iam precisar se preocupar com isso, que seriam os servidores públicos, que manteriam seu salário integral ao se aposentar, e os empresários, que continuariam a receber lucros das empresas que eram sócios. Já que trabalhar para o Estado não estava nas suas opções, ele decidiu seguir para a segunda opção que tinha. Mas aqui tem um questionamento que ele pensou: por que começar o seu próprio pequeno negócio do zero se você pode ser sócio de grandes negócios que já existem? E sim, com essa pergunta você já consegue adivinhar o que ele fez exatamente. Ele acabou comprando as suas primeiras ações. Com o cargo de auditor, ele tinha contato com muitos balanços de empresas. E em 1970 ele começou a estudar mais sobre ações e criou o estudo Ações Garantem o Futuro. Ele desenvolveu uma análise para suas ações com foco em empresas que seriam dos setores mais perenes. Ele acabou descobrindo que existem alguns setores da economia que conseguem continuar mais tempo de pé. Setores esses que são conhecidos como BESTs, ou bancos, energias, saneamentos, seguradoras e telecomunicações. O que ele fez depois dessa análise foi listar e examinar todas as empresas que já estavam na bolsa desses setores. Claro, separando aquelas que tinham maior possibilidade de sucesso no longo prazo. E para vocês terem noção, a Bolsa Brasileira existe desde 1968 e o Barsi começou a investir já em 1970. E por isso a gente pode classificar ele, inclusive, como um dos mais antigos investidores da Bolsa. Tá, Pedro, eu entendi. O cara é bilionário hoje e ele investiu com foco no longo prazo, mas esse é só isso que você tem para me falar. Eu quero que você me fale aqui um diferencial, um segredo, alguma coisa que eu ainda não faço. Mas você tá muito agitado hoje, hein, pequeno gafanhoto? Vamos com calma. Eu disse para vocês no começo do vídeo que eu ia explicar tudo para vocês
entenderem a trajetória da vida dele e tirar lições aqui. A estratégia dele é a mesma que eu utilizo hoje, só que eu adaptei porque eu não aprendi diretamente conhecendo ele. E claro, porque eu não tenho 9 zeros depois de um número 1 na minha conta. Então vamos trazer isso tudo para nossa realidade e ver como que a gente pode aplicar essa técnica ainda hoje, para que lá na frente a gente possa se tornar bilionários, quem sabe. Tá, então a técnica aqui é comprar boas ações de boas empresas que paguem bons dividendos. Nossa, isso parece muito fácil, né? E é fácil. O problema é que isso é uma garantia, e eu não tô aqui para dar garantia para vocês, já que todos vocês podem fazer exatamente isso. Supondo aqui, por exemplo, que você decida investir em ações de Santander. É uma ótima ação de um setor perene, ou até mesmo comprar Taesa, ótima empresa de energia e de um setor perene. Ambas aqui são boas pagadoras de dividendo e com um grande potencial de crescimento no longo prazo, mas ainda assim você pode perder dinheiro. Sério? Como assim? O que eu faço então se nem seguindo isso eu consigo ganhar dinheiro? O segredo ele realmente não tá aqui, porque é meio óbvio que se você comprar bons negócios com potencial, você vai ganhar dinheiro. O segredo está no que você tem que fazer antes e depois de investir. O antes é muito simples, você precisa analisar bem profundo aquela empresa que você vai investir e realmente entender aquele negócio. Pegar seus dados, analisar relatórios, ver todos os vídeos que você puder no YouTube e, dependendo, até conhecer a empresa se for possível. Isso vai te dar uma boa margem de garantia para poder aguentar quando as crises econômicas baterem na porta, porque o que vem depois de investir realmente não é fácil e é a parte mais complicada. E falando aqui no depois, o depois é o mais complicado por alguns motivos. Depois de investir vem aquela ansiedade de ver o dinheiro oscilando para cima, para baixo, eu vendo, eu compro, não sei o que eu faço. Vai que vem uma crise mundial aí ou uma nova pandemia, acaba quebrando todas as empresas que eu acabei comprando. O ponto aqui é você conseguir manter aquilo mesmo que caia, porque você tem que lembrar dos princípios que você analisou da empresa. E, por exemplo, o Santander, que tem mais de 160 anos, já passou por muitas crises e já quase quebrou várias vezes. Só que ainda continua de pé porque é uma empresa que tem bons princípios com bons administradores. E claro, você, como um bom investidor, vai investir em empresas que têm essas características. E esse é o segredo do Barsi. Ele tem os seus ideais e o foco no longo prazo tão bem feito, além de, claro, realmente conhecer as empresas que ele coloca o dinheiro, que independentemente da crise ou da oscilação negativa, ele vai ver aquilo muito mais como uma oportunidade de comprar mais ações do que realmente ver que aquilo foi tudo um golpe que a empresa vai falir e quebrar. E sim, o Barsi não é perfeito, ele com certeza já perdeu dinheiro, e você, como investidor, com certeza também vai perder dinheiro, mas perder dinheiro é ver o seu dinheiro negativo e não em si perder dinheiro, se você tiver uma boa mentalidade. E ver o seu dinheiro negativo na maioria das vezes não significa nada, já que quando o preço de uma ação cai, o quanto você tem do número de ações não muda. Por exemplo, se você tem 100 ações que valem R$1 cada e essas ações passam a valer R$2, tecnicamente você tem R$200, só que você continua tendo 100 ações. A mesma coisa acontece no lado oposto da moeda. Se você tem 100 ações que valem R$1 e essas ações valem 50 centavos agora, você continua tendo 100 ações. Você só vai perder dinheiro aqui se você vir a vender a sua ação com lucro ou prejuízo. O segredo, então, ele tá no básico bem feito. Sim, o básico. Aquilo que você faz quando ninguém está te olhando, e isso implica na calma. Além de, claro, a sua paciência, sua persistência, sua constância, já que o Barsi ele só chegou onde chegou por causa da sua mentalidade paciente, o que o ajudou a superar todos aqueles obstáculos e crises que ele enfrentou no seu trajeto inteiro. E se você conseguir ser minimamente bom nisso, nesse básico, é bem provável que nada venha te derrubar por completo. Você pode sofrer em alguns momentos, claro, isso não tem nada a ver. E ter aquela ansiedade de olhar o seu dinheiro sempre, isso vai acontecer com você, mas aos poucos você ir melhorando e vendo que o seu resultado final ele vai chegar em algum momento, é a coisa mais importante aqui, porque o resultado, o longo prazo é o que importa, até porque a espera do longo prazo é a parte mais difícil de investir. E claro que existe uma regra pra gente fazer o básico bem feito, você precisa ter um aprendizado contínuo, ou seja, se atualizar sempre frente às inconstâncias do mercado e, claro, da economia e das empresas que você investiu principalmente. Você tem que entender que os princípios de algumas empresas podem mudar. Isso significa vender essas ações e não esperar um milagre dela. Porque por melhor que elas possam ser agora com a administração atual, pode ser que venha um gestor novo, mude isso e acabe com tudo. Então, constantemente avaliar a sua carteira e ver ali os seus ativos e você balancear ela é algo extremamente necessário que você tem que fazer isso talvez mensalmente. A estratégia em si do Barsi, qualquer um aqui pode fazer, mas manter
essa disciplina e constância por tantos anos são poucos capazes. Até porque o Barsi, ele investe em muito mais do que meramente ações da Bolsa de Valores. Ele investe em projetos empresariais com perspectiva e projeção de futuro. Ter essas ações dessas empresas é somente a forma que ele encontrou de fazer parte desses projetos. E claro, dentro desse segredo todo, a gente tem aquele toque especial de utilizar os juros compostos. De nada adianta você ter o lucro da empresa entrando na sua conta no mês seguinte e você não reaplicar esse valor, não reinvestir, já que para alcançar um objetivo de longo prazo, você precisa esquecer que aquele dinheiro existe e sempre utilizar isso para comprar novas cotas. E você pode até comprar novas cotas de outras empresas, o importante é reinvestir para começar a formar a sua bola de neve. E você vai cometer erros, você vai perder dinheiro em algum momento. O ponto aqui é você conseguir acertar mais do que errar. Lembre-se que existem muitas outras ações em empresas que não fazem parte do grupo dos setores perenes e que possuem influência muito forte dos ciclos de mercado. Por exemplo, o setor de varejo, de turismo, de aviação. Mas como que eu posso fazer essa análise? Para entrar na sua carteira, o Barsi ele tem um grande filtro. Essa empresa precisa ter um bom histórico de produtos e serviços consumidos e, claro, oferecidos por um período longo de tempo. Precisa ter as regras societárias da empresa muito bem definidas e precisa ter uma boa qualidade de gestão. Precisa também, claro, ter uma boa saúde financeira e lucros e o mais importante para ele é uma boa distribuição de dividendos, porque é isso que vai te dar aquela rentabilidade mensal. E além disso, existem alguns outros pontos que você deve olhar. Por exemplo, quantos por cento do seu dinheiro você vai aplicar em ações? Por exemplo, nunca colocar na bolsa de valores dinheiro que você vai usar a curto prazo. Por exemplo, a sua reserva de emergência, o valor para um casamento, uma viagem, e nunca colocar dinheiro em dicas de amigos ou de vídeos no YouTube, já que você tem que buscar sempre informações suas que você confia e você acredita que sejam sempre bem fundamentadas em realmente relatórios daquelas empresas que você investe. Utilize tudo isso aqui, todo esse YouTube como uma forma de educação. É fundamental a gente tirar esses aprendizados desses grandes investidores, dessas grandes baleias do mercado. E uma das partes mais inspiradoras da jornada do Luiz Barsi é a riqueza de lições que podemos extrair dela. O Barsi ele ensina pra gente o princípio da disciplina, que é um ponto muito importante, um fundamento muito importante para seguir numa vida de investidor. Ele conseguiu manter a sua estratégia em várias décadas e oscilações de mercado de ações. E claro, isso trouxe para ele muitos frutos a longo prazo. E outra, ele não estava buscando enriquecimento rápido, o foco dele sempre foi lá na frente, ou seja, construir riqueza constante ao longo dos anos. Outra lição importante é a valorização de decisões bem fundamentadas e informadas. O Barsi ele sempre estudou empresas minuciosamente antes de investir, baseando as suas escolhas em fundamentos sólidos, o que é um lembrete de que o conhecimento é fundamental no mundo dos investimentos, é um poder no mundo dos investimentos. E essas lições são um ótimo guia para você e para mim que somos investidores aqui no mercado. E como é um criador de conteúdo do mundo das finanças e investimentos, o Barsi é sim uma inspiração para mim. E é por isso que ele merece esse vídeo aqui nesse canal, justamente pelo seu legado em ensinar as pessoas também a utilizarem esse seu método para terem uma boa vida lá no longo prazo, ou seja, uma vida em direção à liberdade financeira. Sua história é uma prova viva de que investimentos bem fundamentados podem transformar a sua vida. E assim como o Barsi, eu estou aqui para te ajudar com isso, a te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira e te ajudar a alcançar os seus objetivos e metas financeiras. Se você tem algum amigo que quer aprender a investir na bolsa ou tem alguma dúvida, tá iniciando ali nesse mundo, manda esse vídeo para ele. O segredo desse vídeo é um baita exemplo de como o mercado de ações pode te levar sim para uma vida muito boa lá na frente. Claro, seguindo todos os pré-requisitos sempre, o que não torna um caminho fácil para alcançar riqueza, mas sim torna um caminho um pouco mais simples. E para você entender melhor tudo que você precisa fazer para realmente começar no mercado de ações, eu te indico esse vídeo que eu falo tudo, é o guia básico para você entender tudo desse mundo. Porque claro, com o básico bem feito você vai muito longe. E eu sempre recomendo que apesar de assistir meus vídeos, você tem que buscar informações bem fundamentadas sempre, informações suas, para que você possa tirar as suas próprias conclusões e ter decisões bem informadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, eu não vou conseguir saber se você não comentar. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. O caminho para a liberdade financeira começa com o primeiro passo. Então eu te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!